Abramos a palavra no livro de Gênesis, capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. Nós leremos do versículo 10 ao 22. Livro de Gênesis 28, 10 ao 22. A palavra de Deus diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Na vida, nós estamos na seguinte posição: nós construímos a nossa visão da vida a partir das inspirações que nós recebemos do mundo, ou nós construímos a nossa vida a partir de uma visão que nós recebemos de Deus em sua palavra. Podemos ilustrar isto com aquelas palavras do Senhor Jesus, quando ele se referiu a um homem que obteve uma extraordinária colheita. Aquele homem disse: Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou reconstruí-los, eu vou armazenar a minha colheita, os meus bens, e eu vou dizer para a minha alma: descansa, come, bebe, regala-te. Mas o Senhor Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Certamente a visão que aquele homem nutria a respeito da vida, a qual foi inspirada no mundo, não era uma visão animadora, era tão somente uma visão ilusória. Mas quantas vezes nós construímos a nossa visão da vida nestes termos?
Por outro lado, aqueles que constroem uma visão da vida a partir do que vem de Deus, possuem uma visão diferenciada, uma visão animadora. E é o que nós temos neste texto bíblico. Jacó foi um dos patriarcas, neto de Abraão, filho de Isaque. Jacó saiu da sua terra de Berseba e subiu a uma terra cujo nome era Padã-Arã. Depois de caminhar cerca de 100 quilômetros, Jacó parou para dormir durante aquela viagem, e aquela foi uma noite especial na vida de Jacó, porque ele recebeu de Deus uma visão a respeito dos propósitos de Deus na sua vida, e aquela visão foi animadora para Jacó. E nessa noite nós queremos falar a respeito da necessidade de construirmos a visão das nossas vidas a partir do que vem de Deus. E certamente esta será uma visão verdadeiramente animadora para todos nós. Não queremos construir visões ilusórias, enganadoras, transitórias e passageiras. Queremos uma visão verdadeira e animadora. Para tal, nós vemos neste texto bíblico que esta visão da vida que vem de Deus, uma visão animadora, possui 3 aspectos principais que nós destacaremos nessa noite. O primeiro aspecto é que esta visão animadora é a visão da presença de Deus, é a visão da presença divina. Às vezes, nós somos colocados entre 2 pontos, como a família do Alexandre está nesta noite. Nós somos colocados entre a segurança do convívio com a família, de estarmos convivendo diariamente com a família, de vermos os nossos filhos na casa dos avós, junto dos tios, a segurança de estar no nosso meio, a segurança de estar na nossa cultura, no nosso convívio social, e caminharmos enfrentando algumas incertezas. Como será a adaptação longe do nosso meio? Como será o convívio em uma cultura diferente, em um país diferente, enfrentando realidades diferentes? É verdade que isso pode gerar algumas inseguranças. Mas Alexandre, Cassiana, Vicente, Bela e todos nós nesta noite, quando passamos por situações assim, na verdade, nós estamos diante de uma grande oportunidade na vida. Sabe qual é a grande oportunidade? A oportunidade de revisitarmos as nossas fontes de segurança. Quais têm sido as fontes de segurança para a nossa vida? A oportunidade também de revisitarmos o sentido da vida. Em que está o sentido da nossa vida? E este texto bíblico vem explicar muito bem isto, quando Jacó deixou a casa dos seus pais, empreendendo uma grande jornada, transitando por caminhos desconhecidos.
O sol se pôs, a noite chegou. Ele parou para dormir, enfrentando a solidão daquela caminhada. Colocou uma pedra como travesseiro, mas naquela noite ele recebeu uma visão especial. O Senhor Deus se colocou ao lado de Jacó e disse: eu serei contigo, eu irei contigo. Jacó compreendeu que a fonte de segurança para ele e a fonte de sentido da vida para ele estava no Senhor, e somente no Senhor. Assustado, Jacó disse: o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. A nação de Judá vivia um momento crítico na época do Velho Testamento, porque o rei cujo nome era Uzias havia morrido. O trono estava vazio. O povo estava inseguro e indeciso. Um homem chamado Isaías foi ao templo. E quando ele entrou no templo, ele afirma que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as suas vestes enchiam todo o templo, e os anjos proclamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A consciência e a convicção da presença de Deus redirecionou a vida da nação, fortaleceu a vida de Isaías, porque ele foi separado para o ministério profético. Mas tudo isso a partir daquela visão da presença de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos uma igreja dispersa, discípulos amedrontados depois da morte de Jesus. Afinal de contas, o grande líder fora morto. Eles estavam sozinhos. Mas quando o Senhor Jesus ressuscita e se coloca no meio deles, e quando o Espírito Santo foi enviado para habitar na vida deles, a presença de Deus abriu novos horizontes para aqueles homens. Meus irmãos, uma visão animadora da vida é quando nós percebemos a presença do Senhor nas nossas vidas, a presença do Senhor conosco, atendendo a um chamado missionário ou não, saindo da nossa terra ou não. A nossa segurança precisa estar ancorada no dono de nossas vidas, no Senhor. O significado de nossas vidas precisa ser encontrado no Senhor, bem como a finalidade da nossa vida deve ser explicada na presença do Senhor conosco. Certamente nós não conhecemos o amanhã, não sabemos pelos quais caminhos nós passaremos. Certamente Alexandre com a família não saberá quais os caminhos se apresentarão a eles no amanhã. Mas o mais importante, eles sabem que o Senhor Deus estará com eles. E é tudo o que nós precisamos. Uma visão animadora da vida. A visão da presença de Deus conosco. Mas um outro aspecto desta visão animadora da vida
é a visão da fidelidade de Deus. Fidelidade significa que Deus não pode agir de forma contrária ao que Ele é. Ou seja, Ele é justo, vai agir de forma justa. Ele é amor, vai agir com amor. Ele é bondade, vai agir com bondade. Ele é fiel, vai agir com fidelidade. Significa também que as promessas feitas pelo Senhor serão cumpridas cabalmente, porque Ele não pode agir de forma contrária ao que prometeu. E o Senhor disse para Jacó naquela noite: eu cumprirei aquilo que te hei referido. Jacó, eu cumprirei aquilo que te hei referido. E o Senhor acrescentou a Jacó dizendo: eu te darei uma grande descendência semelhante ao pó da terra. E disse mais: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aquele homem solitário, deitado ao relento e olhando as estrelas do céu, tendo debaixo da sua cabeça uma pedra, recebe de Deus uma promessa, uma descendência numerosa, e as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele, da sua descendência. Meus queridos, da descendência de Jacó veio a nação de Israel. Mais do que isso, da descendência de Jacó veio o nosso Senhor Jesus, o Salvador de todos que nele creem. Da descendência de Jacó veio a igreja cristã espalhada por toda a terra, porque Deus cumpriu a sua promessa. Uma visão animadora, uma visão da fidelidade de Deus. Nós não podemos esquecer da onipotência de Deus, ou seja, Deus é todo-poderoso e nada poderá se levantar na vida que seja mais forte do que Ele. Nós não podemos esquecer da imutabilidade de Deus, ou seja, Ele não muda o que Ele fala. Nós não podemos esquecer da bondade do Senhor. Um fato que nos faz relembrar muito bem a fidelidade de Deus: quando o Senhor chamou Moisés para ser o líder de seu povo, resgatando aquele povo do domínio egípcio, Moisés teve medo. Moisés tentou se desculpar. Moisés disse: eu não sou homem eloquente, Senhor. Eu tenho dificuldade para falar, Senhor. Aí o Senhor Deus perguntou para Moisés: quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o que vê? Quem fez o cego? Não foi o Senhor? Moisés compreendeu que lhe competia obedecer. E foi assim que Moisés enfrentou a fúria de Faraó. Foi assim que Moisés conduziu o povo pelo deserto. Foi assim que Moisés viu as promessas do Senhor se cumprirem de forma cabal. Fidelidade de Deus. Uma visão animadora, Alexandre e família, porque vocês contam com a promessa do Senhor em acompanhá-los, em dirigi-los, em ir à frente de vocês, em ser a retaguarda de vocês. E é isso que traz alento e sustento à nossa vida, à nossa alma. A fidelidade divina é a garantia para nós agirmos em fé, na certeza de que não estamos sozinhos e que o Senhor fará cumprir as suas promessas.
na nossa vida. Uma visão animadora pela presença de Deus, uma visão animadora pela fidelidade do Senhor. Mas, finalmente, uma visão animadora pelo poder de Deus, o poder do céu presente na terra. Jacó, naquela noite, viu uma escada que ligava a terra ao céu, o céu à terra, e afirma que anjos desciam e subiam por aquela escada. Esse mover de anjos descendo e subindo nos mostra a dinâmica de que Deus age, de que o poder de Deus não está parado, Ele está em ação, Ele está agindo, o céu está presente na terra. E Jacó compreendeu isso e disse: é porta do céu, este lugar é porta do céu. Jacó reconheceu que o Senhor se manifestara, que o poder de Deus se manifestara na terra. Nós temos aqui, na verdade, o registro das grandes oportunidades que nós temos na terra. Às vezes nós dizemos: para essa situação não tem jeito. Ou então nós dizemos: se não tivermos uma mudança na política, as coisas irão de mal a pior no nosso país. Mas, irmãos, esse texto bíblico mostra que existem possibilidades para a terra, não em função das habilidades dos homens ou do poder terreno, mas existe possibilidades para a terra, porque o poder do céu se manifesta na terra. O que nós temos aqui na verdade, irmãos, é o anúncio da vinda do Senhor Jesus, que seria a grande manifestação do céu na terra. Pastor, mas tudo isso ficou no passado. A experiência de Jacó ficou no passado, a vinda de Jesus ao mundo ficou no passado. Mas, queridos, isso não é verdade. Nós não estamos falando de algo que ficou esquecido no passado. Nós estamos falando de algo presente. Estamos falando do hoje. E no hoje nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder do céu está na terra, porque o Evangelho de Jesus está na terra. O Evangelho é poder, porque é poder capaz de mudar a vida das pessoas, é poder capaz de mudar famílias, é poder capaz de mudar gerações, é poder que muda a nossa posição diante de Deus, é poder que nos coloca como justos diante de Deus, é poder que vence a morte, é poder que concede vida eterna. Existem muitos recursos no mundo e nós usamos as nossas habilidades para ajudar pessoas no mundo. Pessoas são ajudadas na saúde, na educação, no desempenho das diversas profissões. Entretanto, o poder que pode mudar o homem é só o poder do Evangelho. E este poder não está distante, porque ele está aqui. Doutor Martin Lloyd Jones era médico da coroa inglesa. Mas certo dia, uma compreensão extraordinária dominou a sua mente e o seu coração. Ele entendeu o seguinte: este povo precisa muito mais do que saúde para o corpo. Este povo precisa do poder que vem do céu para mudar as suas vidas. Martin Lloyd Jones tornou-se pastor, um dos grandes expositores da palavra de Deus, que legou uma herança extraordinária ao mundo mediante a pregação do Evangelho.
O poder do Evangelho não está na vida de quem prega, o poder do Evangelho está em Jesus, que morreu e ressuscitou para nos perdoar e nos salvar. Alguém disse: a atitude do Alexandre parece uma loucura. Se nós olharmos do ponto de vista humano, não parece loucura. É loucura. Mas nós não estamos falando do ponto de vista humano. Nós estamos falando do poder que vem do céu. Do poder do céu na terra. E é deste poder que o mundo precisa. Ah, meus queridos, se tivéssemos missionários espalhados por todo o mundo, certamente reduziria tantos problemas que assolam a humanidade, e nós teríamos a construção de pessoas diferentes, mas sobretudo, nós teríamos um povo que glorifica o Senhor. Todos nós construímos a nossa visão da vida. Ou construímos uma visão mundana, inspirados pelo mundo, a exemplo daquele homem que disse para o Senhor que havia derrubado seus celeiros, reconstruído, e poderia dizer para sua alma: descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou nós podemos construir as nossas vidas a partir da visão que vem de Deus, visão da presença do Senhor, da fidelidade do Senhor e do poder do céu na terra. Qual é a visão que você tem? Está completando 33 anos, que ainda é bem jovem. Eu saí da casa de meus pais. E no dia que eu saí da casa de meus pais, o reverendo Benjamin Bernardes da Silveira, pastor, diretor da missão Caiuá, fez uma leitura neste texto bíblico, nos mostrando a presença de Deus, a fidelidade do Senhor. E o que eu tenho experimentado nestes 33 anos é exatamente isso. É exatamente isso. Presença, fidelidade e o poder do céu na terra. Queira Deus que a sua experiência e vivência seja esta, porque construir uma visão da vida ilusória não é nada animador, mas uma visão que vem de Deus é a visão verdadeiramente animadora. Que o Espírito Santo de Deus alcance seu coração, sua mente, sua alma, e a exemplo de Jacó possa dizer: o Senhor está neste lugar, o Senhor está presente, e que a sua vida seja derramada diante do Senhor, e que você possa estar nos braços do Altíssimo, hoje e para todos sempre. Amém. Encerremos o culto dessa noite com a bênção. Agora, amados, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Convosco permaneçam hoje para todos sempre. Amém. Amém.